O objetivo desse vídeo é falar dos primeiros passos de configuração do Gear Controller. O Gear Controller tem algumas funções, mas uma das funções mais utilizadas, voltada para competição, é a função PowerShift. E para acertar a função PowerShift, a gente necessita executar 5 passos e a gente vai falar desses 5 passos. O primeiro passo é configurar o tipo de câmbio. Então, com o módulo conectado, analise a variação de tensão na tela do Gear e grave o log ou pressione a alavanca para frente e observe na tela do equipamento. Se a tensão variar de 2,5 volts para 5 volts, ao empurrar a alavanca para frente, ela é normal. Se ao empurrar a alavanca a tensão variar de 2,5 para 0 volts, ela está invertida. Isso está relacionado com a posição que foi instalado o sensor na alavanca. É muito importante essa configuração estar adequada ou estar correta, porque se a gente configurá-la do jeito ao contrário, ela não vai entrar os estágios, não vai acionar as marchas e a gente vai ter um problema de mau funcionamento do guia. Lembrando, empurra a alavanca para frente, a tensão deve subir para ser normal. E ela empurrando a alavanca para frente, a tensão deve descer de 2,5 para 0 para ser invertida. O segundo passo, e talvez um dos passos mais importantes, é o passo de acertar a sensibilidade. É muito importante acertar o ganho adequado, a sensibilidade adequada. Então, qual é o procedimento adequado? Eu posso, inicialmente, empurrar a alavanca para frente com a mão e verificar se a tensão, ao empurrar a alavanca com a força que eu julgo necessário para desengatar a marcha, se a força está sendo necessária para desengatar e qual é o nível de tensão que ela está chegando. Se o nível de tensão facilmente chega no batente, é sinal que a sensibilidade está muito alta. Se eu faço muita força e não chego no nível de tensão do batente, é sinal que a sensibilidade está muito baixa. Então, qual é o adequado? Eu vou ter que fazer a força correta e ele vai chegar num nível de tensão um pouco abaixo do batente, que seria 5 volts e 0 volts. Se ele mal e mal toca, é sinal que a sensibilidade está perfeita. O que não pode acontecer? Esse sinal ficar quadrado, ele ficar durante muito tempo no batente inferior. Por exemplo, se ele ficasse durante muito tempo 0 volts ou durante muito tempo 5 volts. É sinal que a sensibilidade está muito alta. Ou não chegar nos níveis de tensão estabelecidos, que é o próximo passo. O terceiro passo, que é a tensão de corte para marcha par e marcha ímpar. O que vem ser essa tensão de corte para marcha par e marcha ímpar? A tensão de corte para marcha par, ela vai determinar que todas as marchas par, no momento de desengatar, ou seja, eu vou desengatar de segunda para a terceira, de quarta para a quinta, eu vou ter esse nível de tensão. Por exemplo, nas marchas ímpares, eu vou desengatar a primeira para a segunda, a terceira para a quarta, essas são das marchas ímpares. Então, observem na figura ali, está mostrando de primeira para a segunda, percebam que o nível de tensão é 1 volt. Ou seja, quando ele chega em 1 volt, que é muito antes do 0,10, ele já ativa o corte. Ou seja, eu costumo dizer que esse é um tipo de mudança ou modificação que normalmente não é trabalhada, a não ser quando a alavanca, os níveis de sensibilidade não atingiram o alvo que a gente gostaria, a gente trabalha nos batentes. Mas em 95% dos casos, a gente utiliza os valores que vêm default, o valor que vem de fábrica, que é nas marchas ímpares, 1 volt, e na marcha par, 4 volts. Desde que seja no modo normal, é lógico, né? Se for no modo invertido, ele vai inverter essas tensões, mas os valores são os mesmos. Então, a gente não vai modificar. O 1 e 4 volts são os batentes que eu recomendo, não precisa se modificar. O quarto passo, que é o tempo de bloqueio entre trocas, esse setup ele já está um pouco desnecessário em carros de arrancada com câmbio H e inline, porque esse tempo de bloqueio é feito pela inversão da tensão. Mas normalmente a gente deixa o valor padrão recomendado, que é em torno de 0,6 segundos. Quando que ele vai ser mais necessário? Num câmbio sequencial, aonde ele vai estar sempre na mesma linha, né? Eu sempre tenho no mesmo sentido o processo de progressão e regressão das marchas. Então, se utiliza às vezes um tempo um pouquinho maior para evitar que a pessoa repita a força que está sendo executada e volte para neutro e repita a força de novo, ele vai cortar novamente desnecessariamente. Então, se utiliza um tempo de bloqueio em torno de 1 segundo. E o quinto passo, e esse é um passo também muito importante, são o tempo de duração do corte.
onde eu vou determinar o quanto que eu quero que corte em cada uma das marchas. O que acontece é que muitas vezes esse tempo ele tem que ser aumentado ou diminuído em função do próprio ângulo ou mesmo do número de dentes. Tem um número de dentes, quando você tem um número de dentes muito grande, tem um número de dente ideal, né, que seria entre 4 e 6 dentes, mais do que isso pode aumentar a interferência e pode dificultar a remoção da marcha, mas esse tempo também está relacionado com a relação entre marchas. Por exemplo, de primeira para segunda, eu tenho uma diferença muito grande de relação entre elas, e o mais importante, o torque que está sendo aplicado sobre o engate rápido é muito maior. Vamos imaginar que a gente tem uma primeira marcha, uma relação de 3:1, ok? E nessa relação de 3:1, eu vou amplificar o meu torque 3:1. Então, se eu tenho 50 kg de torque no meu motor, eu vou ter 150 kg de torque aplicado sobre os engates. Então, a dificuldade de remoção da primeira para a segunda é muito maior. Então, muitas vezes, o tempo do gear tem que ser maior para essa aplicação. Outra questão importante é o seguinte: o tempo e não é a força que está sendo aplicada na alavanca, e sim o tempo de troca e a determinação de saber que está numa marcha e quer se passar para outra, está determinado para aquela condição de aplicar a força certa para a remoção da marcha e a força certa para engrenar a marcha. E essa força também está relacionada com velocidade. Então, esse tempo é muito individual para cada piloto e para cada carro. Então, essa seria a orientação que a gente dá para a execução desse processo.